Boa noite, igreja. Boa noite. Vocês são bravos, porque está bastante frio. Vocês estão aqui em nome de Jesus. O Senhor tem uma bênção para você porque você veio. Pode ter certeza disso. Nós vamos estudar hoje. Antes de falar que nós vamos estudar, eu queria só começar dando algumas instruções aqui para você. Em primeiro lugar, nós sofremos aqui na igreja uma descarga elétrica de um raio, e isso destruiu alguns aparelhos da vizinhança, inclusive os nossos. E por essa razão a gente tem ainda alguns problemas técnicos que nós estamos resolvendo, se Deus quiser, até semana que vem estarão sanados. Por essa razão, hoje nós tivemos alguns problemas técnicos, e por isso estamos começando no horário devido, que é às 15 para as 8. Então estou avisando vocês, para não, porque às vezes a gente pensa, 15 para as 8, vai começar às 8? Não, vai começar às 15 para as 8, porque a gente vai ter mais tempo para poder estudar a Bíblia e terminar às 9, porque eu sei que amanhã é dia de começar tudo de novo, né? Então, a gente vai fazer assim, ok? Amanhã já venha com isso em mente. E eu vou pedir para você também fazer uma outra coisa. Eu vou fazer um outro trato com você. Não acredite no que eu estou falando. Eu quero que você traga a sua Bíblia e veja na Bíblia o que é que ela tem para dizer. E eu quero que você tenha esse espírito questionador, de dúvida mesmo, para a gente poder aprender de verdade aqui quando a gente abre a palavra de Deus para estudar. Se quiser trazer papel e caneta para fazer alguma anotação para você, também fique à vontade, isso vai ser útil. Quando a gente abre a Bíblia para estudar a palavra de Deus. Aliás, sobre isso que eu ia falar. Será que é a palavra de Deus mesmo? Como é que é esse negócio? Então, com Bíblias na mão, se alguém tiver sem Bíblia, levanta a mão assim, o Rodrigo vem até você, ou alguém que tem uma, pode ficar do seu lado e te ajudar. Em primeiro lugar, eu já falei essa estatística algumas vezes, mas nós temos hoje no mundo muitas religiões cristãs. Quando você veio para essa igreja de hoje à noite, você pode ter passado por algumas. Algumas grandes, outras pequenas, algumas em fundo de garagem, outras pomposas, mas são mais de 33 mil religiões cristãs. É muita coisa, né, gente? Alguém que já contou até 2.500? Pois é, imagina 33 mil religiões cristãs. É muita opção. E a pergunta é: todas estão certas? Está tudo valendo? E aquela famosa ideia assim, que todos os caminhos levam a Deus. Então, se todos os caminhos levam a Deus, o que você precisa fazer para chegar nele? Nada, né? Porque se você escolher não fazer nada, você tem um caminho, de alguma maneira vai levar lá. São 33 mil religiões cristãs. Eu vou dizer para vocês por que não dá para todos levarem para o mesmo lugar. Porque uma diz sim para uma coisa e a outra diz não para a mesma coisa. Tem como as duas estarem certas? Quando uma antagoniza a outra, uma das duas precisa estar certa e a outra errada. Ok? Porque se eu estou dizendo que isso aqui é preto e o Edgar está dizendo que isso aqui é branco, automaticamente um dos dois está errado ou certo. E se eu estiver dizendo que isso aqui é verde e o Edgar estiver dizendo que isso aqui é branco, o que isso quer dizer? Isso quer dizer uma coisa. Olha só. Isso quer dizer que a frase "todos os caminhos levam a Deus" não pode ser verdade, porque existem informações conflitantes. É mais fácil dizer então o contrário. É mais fácil considerar que nenhum desses caminhos está levando realmente a Deus do que se considerar que todos estão levando, porque eles são informações conflitantes. Então, dessas 33 mil religiões cristãs, como é que eu vou saber qual que é a verdade? Se é que alguma tem. Porque elas podem estar dizendo verde e preto e branco, e Deus ser preto. Entendeu a situação? Uma pode estar dizendo uma
coisa, a outra está dizendo outra, pode ser que as duas estejam erradas. Ou pode ser que uma delas está certa. Mas não pode ser das duas estarem certas. Ficou claro? Então a gente vai olhar na Bíblia agora. E primeiro a gente vai ver se ela, o que ela fala de si mesma. Primeira coisa, o que a Bíblia diz de si mesma? Como ela se identifica? Como que ela se apresenta? Então abra sua Bíblia em 2 Timóteo. E quem precisar de ajuda para encontrar os livros da Bíblia, por favor, alguém que tenha mais habilidade com os livros da Bíblia, sente do lado dessa pessoa e auxilie. Eu vou usar a versão bíblica revista e atualizada, que é a mais comum. E você abre em 2 Timóteo, perto do fim da Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. É um texto famoso, a gente vai revê-lo agora. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a Escritura é inspirada por quem? Então a Bíblia diz que ela é de que origem? Divina. Ela se identifica como sendo de origem divina. E ela diz mais. Ela diz assim, que só uma parte dela é que é de origem divina, a outra parte não é. É isso? Ela fala o quanto é de origem divina. Toda inspirada por Deus. E serve para quê? Qual é o objetivo dela? Ele diz aí: ensinar, repreender ou corrigir, né? E educar na justiça. Ok? Então, ela serve para... Aliás, eu vou até deixar as 4 divisões por aqui, que é melhor para a gente entender. Primeiro, ela serve para ensino, repreensão e correção. Porque repreensão e correção é diferente. Eu posso repreender você e você pode não se corrigir. Correção é quando eu aceito a repreensão. E para educar na justiça. Então, esse é o objetivo da Bíblia. É ajudar a nós, seres humanos, que somos tortos, a nos corrigirmos, a percebermos aonde estamos errando, a nos ensinar a sermos melhor do que somos, a crescermos na educação da justiça. Esse é o objetivo da Bíblia, inspirada por Deus, toda ela. Mas aí você fala assim, mas não foram homens que escreveram isso aí? Ou foi o próprio Deus que pegou uma caneta, escreveu e mandou para a gente? Não foi Deus que pegou uma caneta, escreveu e mandou para a gente. Foram homens que pegaram canetas e escreveram com tinta e deixaram esse texto escrito. Mas veja o que ela fala sobre si mesma em 2 Pedro, capítulo 1, indo para o fim da Bíblia. Continua indo para o fim da Bíblia, que você vai encontrar a segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, no verso 21. Diz assim no verso 21: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o que foi escrito era a ideia de quem escreveu? Não. O que foi escrito era a ideia de quem? De Deus. Nenhum homem escreveu baseado nas suas próprias ideias. Mas é que você fala assim, será que não escreveu mesmo? Será que não tem um pouquinho da ideia do próprio homem ali, que está sendo colocado? Vamos ler o verso 20 de novo, depois a gente lê o verso 20 agora, e depois a gente lê o 21 de novo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação.
Então, nenhuma profecia bíblica vem da cabeça de um indivíduo. Continuando? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ok? Uma dúvida até aqui? Então eu vou colocar uma dúvida na sua cabeça. Quem está... Acabou de ver um botão aqui. Quem está falando o que a Bíblia é? Sou eu? Quem fala? Bíblia, né? Ela está testemunhando de si mesma, certo? Pô, eu vou acreditar agora. Quer dizer que eu pego o réu, que é acusado, e pergunto para ele assim: você é culpado ou inocente? Aí ele fala assim: inocente. Ah, então está resolvido. O juiz manda ele embora, é assim? A gente acredita no réu? Quer dizer, a Bíblia está dizendo que ela é inspirada por Deus. Mas não é um pouco infantil da nossa parte a gente aceitar isso e pronto? Porque ela está testemunhando de si mesma. A gente precisa ter razões para acreditar. Tudo bem. Ela veio e ela disse que ela é Deus. Mas como que ela prova isso? Essa prova da Bíblia é também prova da existência de Deus. Por isso, ontem eu não falei da existência de Deus, eu nem vou ficar falando aqui, provando que Deus existe, que não existe, porque se eu entendo que esse livro aqui faz o que ele faz, é claro que ele tem um Deus por trás. O que ele faz? Ele conta o futuro antes de acontecer. A prova de que esse livro vem de Deus e que Deus existe é ele falar 400 anos antes que vai vir um cara chamado Alexandre o Grande. Antes de Alexandre o Grande sonhar em nascer. O que me garante que esse livro aqui é de Deus é que eu posso pegar 400 profecias a respeito de Jesus Cristo e se cumpriram todas. E 400 não são todas, tem mais de 800. Só no Antigo Testamento. Antes de Jesus ter vindo aqui, a Bíblia já dizia várias coisas sobre como ele viria. E teve um cientista que resolveu fazer a conta. O nome dele é Peter Stoner. Ele publicou numa revista científica chamada Science Speaks. Revista científica. Só para explicar para você o que é uma revista científica. Não é super interessante. Não é uma revista que fala de ciência. Revista científica é assim: para publicar um artigo na revista científica, você tem que mandar para um monte de cientistas de universidades diferentes. Eles vão ler e vão avaliar se você usou o método correto. E aí, se está tudo certinho, academicamente, eles vão publicar. Esse Peter Stoner, ele publicou na Science Speaks um artigo científico, calculando as probabilidades de somente 8 das profecias sobre Cristo serem verdade. Só 8. Então ele pegou 8 delas, tem 400. 8 falando assim, ó, por exemplo, vai nascer em Belém, vai nascer de uma virgem, e outras profecias mais a respeito de Cristo. Pegou só, por exemplo, vai ser da família de Davi, várias outras profecias. Pegou 8, calculou quais são as chances dessas 8 acontecerem sem querer numa pessoa. A conta deu o seguinte: você vai lembrar isso aqui com sua imaginação. As chances são de 1 em 10 elevado a 28. O que é 10 elevado a 28? Põe um 10 e 28 zeros depois. Entendeu? Sabe falar isso daí? Eu não sei também não. Porque não é milhão, não é trilhão, não é quatrilhão, não é não sei o que milhão. 1 em não sei quantos. Matematicamente, impossível é 10 elevado a 13. Esse é 10 elevado a 28. Só 8 profecias das 400 a respeito de Jesus.
Para ilustrar isso, ele falou assim, simples. Pega o estado do Texas, que é mais ou menos Minas Gerais e um pouquinho de São Paulo, enche de moedas de 25 centavos por todo o estado de Minas Gerais e São Paulo, até ficar nessa altura aqui. Aí você marca uma moeda e mistura. Aí você veda uma pessoa e pede para ela meter a mão e pegar. Se ela pegar a furada, essa é a chance de 8 profecias de Cristo terem se cumprido. Como que um livro vem e fala que tanta coisa vai acontecer antes de acontecer? Ontem a gente viu aqui a profecia de Nabucodonosor, que narra a história da terra até o fim dela, até agora não errou nada. Do jeito que a Bíblia falou, do mesmo jeito que aconteceu. Qual a prova e evidência que esse é o livro de Deus? Não é porque ele fala que é de Deus, porque ele mostra que é de Deus. Por isso a Bíblia fala assim, ó, quando não há profecia, o povo se corrompe. Porque se você perde a credibilidade da Bíblia, se você para de estudar a profecia, você automaticamente perde a credibilidade da Bíblia. E aí você passa a fazer coisas que você acha que pode fazer, etc. O povo vai se corromper assim. Por isso é tão importante estudar a profecia. Porque quando a gente estuda a profecia, a gente vê Deus está no comando. Deus está no comando e isso aqui é verdade. O que está falando é verdade. Porque só Deus podia fazer isso. É muito fácil você fazer invenção. E a Bíblia não tem invenção, por exemplo. Né? Vai virar um ano, aí vem a mandinar e fala: esse ano vai morrer um jogador de futebol. Não vai. E às vezes eles são específicos. Essa é uma técnica da leitura fria que eu falei aqui ontem. Esse ano vai morrer um jogador de futebol. Numa queda de avião. É difícil. Aí ele morre. Aí ela fica quietinha, escondida. Mas se acontecer e morrer, aí ó, falei.